vocês e a todas também que estão nos acompanhando. Estamos de volta com o programa Mulheres em Pauta. E não tinha um mês melhor do que março, que é um mês tão simbólico e importante para nós mulheres, para ter o retorno do nosso programa. Aqui vocês já sabem que nós debatemos, discutimos e aprendemos mais sobre temas muito importantes e que impactam no dia a dia de nós, mulheres. Eu sou Andriele Mendes e agora estarei à frente do Mulheres em Pauta e para falar sobre o tema de hoje, que é a questão palestina, pelo olhar da mulher, né? Vamos receber a vereadora Inês Paz. Muito obrigada, vereadora, pela sua presença. Olá a todas e todos, agradecer aí mais uma vez essa oportunidade e também com muita satisfação que a gente retoma o programa Mulheres em Pauta. E nós temos aí uma nova apresentadora, então seja muito bem-vinda, a Andriele, aqui no programa Mulheres em Pauta. E nós estamos retomando esse programa nesse mês muito importante. É claro que a gente sabe que não devemos só lembrar das mulheres, só valorizá-las apenas nesse mês, mas o mês é muito simbólico para nós. E como a gente sabe, nós estamos iniciando, retomando esse programa que existe desde 2022, que foi uma batalha que nós fizemos nesse mandato de vereadora, para que tivesse um programa dedicado para mulheres. E nada melhor começar o mês de março com uma série de programações, com a participação da Jamile, que é filha de palestino, para dizer como que a mulher vê o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Então, vocês não podem perder. Justamente, muito obrigada, vereadora. Ela comentou já sobre a nossa convidada de hoje, que é a Jamile Abdellatif, que além de ter lugar, né, de fala, que vai tratar um pouquinho sobre o assunto conosco hoje, ela é advogada do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, inclusive militante também pela Palestina, né? Sim. Seja muito bem-vinda, Jamile, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade de dar voz ao meu povo. Muito obrigada. Então, gente, para a gente começar o programa, né, fazer essa abertura, é interessante contextualizar. Então, vereadora, você que está à frente hoje também, né, da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres, como que começou essa iniciativa, né? Uma iniciativa que veio da Câmara, mas qual que é o propósito? Então, nós, primeiro, dizer a seguinte, que eu pertenço, milito em coletivos feministas na defesa dos direitos da mulher. Então, a gente sempre vem falando, é importante a mulher ocupar os seus espaços, e a gente sabe das dificuldades, e não é por causa da mulher, as dificuldades é por causa dessa sociedade machista, que a sociedade ela é estruturada diante desse machismo. Então, nós batalhamos quando a gente entrou em 3 vereadoras, mesmo assim, né, num conjunto de 23 lugares, apenas 3 são vereadoras. Então, nós nos reunimos para a gente constituir essa frente parlamentar em defesa dos direitos das mulheres. E essa frente começou em 2021, nós fizemos, sim, vários projetos dedicados aí, pegando os problemas das mulheres, e a frente, o primeiro ano ela fluiu maravilhosamente bem, mas já depois, no segundo ano, não teve, porque eu sou uma militante da defesa das mulheres, as outras vereadoras não são militantes. E quando foi em 2022, a nova mesa diretiva, ela fez um contrato, né, com a TV Câmara para que tenha um espaço dedicado às mulheres. Então, cada semana era para vir uma vereadora apresentando uma convidada. E nós sempre trouxemos os mais diversos temas, então, da negritude, da diversidade religiosa, né, da periferia, da juventude, da idosa, PCDs, vários temas. E hoje a gente acha importante a gente trazer uma convidada para falar, né, o olhar da mulher sobre o olhar de uma mulher palestina, né, ou filha de Palestina, né, nesse conflito que está existindo e também achamos importante iniciar
as atividades do mês de março com esse tema, porque nós precisamos desmistificar, nós precisamos falar da verdade, do que de fato está acontecendo lá no Oriente Médio. Justamente, gente, trazendo este ponto que a vereadora abordou agora, né, sobre a questão das mulheres, da iniciativa e da luta das mulheres palestinas, Jamila, explica para a gente qual que é o papel das mulheres dentro deste cenário, né? Elas que já são também ativistas, organizam movimentos também contra a guerra, né? Contra esses conflitos. Então, explica para a gente como que é a função, qual é esse papel da mulher. Primeiro, quando você está numa situação aguda, de dor, de risco de vida, de fome, né? Antes de tudo, você é humano, né? O gênero passa a ser secundário. Qual é o papel nosso? Veja bem, primeira coisa, existe desinformação. A mídia hegemônica, ela de propósito, ela desinforma. Ela passa, primeira coisa, que é um conflito milenário. Eu escuto essa besteira aos montes. Olha, mas é que Esaú e Jacó sempre se odiaram, Ismael e Israel sempre se odiaram. Isso não é verdade. Quem conhece a história sabe que os muçulmanos, árabes e muçulmanos, sempre conviveram bem com os judeus, não só no Oriente Médio, como na Espanha. Quem protegia os judeus na Espanha era exatamente o Império Islâmico, o muçulmano. Eram árabes que protegiam essa comunidade judaica. Então, a primeira coisa, a mídia dá a ideia de que é um conflito milenar. Não, é um conflito que tem pouco mais de 75 anos. E para que você diz que ele é milenar e tal? Porque se ele é milenar, ele é tão antigo, ele não tem solução. Então, para que mexer? Deixa se matar. E ainda mais porque a maior parte das mortes são palestinas. Ou seja, infelizmente, isso se aplica a todos os conflitos, não só em relação à Palestina. De fato, nós temos uma elite psicopata, porque não tem outro nome, e é mundial essa elite, para quem 1% do mundo é o que realmente importa. Os 99% restantes são apagáveis. E a prova disso não é só o que a gente vê na Palestina. Por exemplo, a indústria farmacêutica que lança remédios que não curam e que não é punida. Os escândalos que nós temos, grandes escândalos, inclusive no Brasil, Brumadinho, e que no final fica por isso mesmo. Por quê? Porque o que você não pode tocar é na elite do 1%. O restante pode morrer. E se o confronto for direto com essa elite, com mais razão deve morrer. Então, a primeira coisa, desinformam, colocam que é um conflito milenar, não é. Que isso vem da Bíblia, não é. O Estado de Israel não tem nada a ver, é uma mistificação que ele veio, que ele se confunde com a nação da Bíblia. Os maiores etnólogos israelenses, inclusive, dizem que os hebreus da Bíblia são os palestinos, que se converteram ao cristianismo e ao islamismo. Outra coisa, é uma guerra religiosa, não é uma guerra por território. O que acontece lá é o que aconteceu na América, a mesma coisa. Os palestinos são a população indígena, a população nativa. Chegaram os refugiados da Europa, a maior parte dos judeus não são nem semitas, a maior parte são askenazes, eles são convertidos do século 9 e 10 da Europa, por isso que eles não são os hebreus da Bíblia, e eles chegaram como refugiados para viver na Palestina. Aliás, é bom observar que quase o mundo inteiro estava com as portas fechadas para eles. E eles foram viver na Palestina, muitos não era nem opção ir para a Palestina. Poderiam ter ido para lá? Poderiam, claro, refugiados devem ser recebidos por todos, porque se nós somos humanos, nós temos que ser solidários, porque senão a gente só é humano da língua para fora, da boca para fora. A questão é, se chegassem para viver entre os palestinos, não haveria problema. O problema é que chegaram querendo um Estado só deles, exterminando e expulsando a população nativa. Então nós temos uma limpeza étnica que começa em 1947, um ano antes da criação de Israel, e ela prossegue até hoje. Então, o que existe hoje em Gaza não é uma guerra contra o Hamas.
O Hamas é de 1987. É uma guerra contra os palestinos para liberar um território, especificamente Gaza, um território que tem gás e onde vai passar um gasoduto. Ou seja, eu vou tirar essa população de lá, como os americanos fizeram quando confinaram os índios em Dakota, nos Estados Unidos, e descobriram ouro e exterminaram essa população. Então, a maior parte da população de Gaza, ela é de refugiados. 70% da população de Gaza são palestinos que foram expulsos das suas casas a partir de 1947, em especial 47 e 48, e expulsão novamente em 1967. Então, o que o mundo não sabe é que nós éramos os nativos, que nós não procuramos a guerra, que nós éramos os nativos, e quem chegou da Europa chegou com uma visão supremacista, racista, eu sou melhor, eu posso tomar a sua terra, e nos exterminando e nos matando. Então, o que acontece é essa máquina de limpeza étnica, essa máquina de genocídio que continua ligada. Então, cada movimento de resistência que existe, ele vai ser criminalizado, Então, por exemplo, os Vietcongs eram criminalizados. No Brasil, Zumbi dos Palmares, Canudos, as pessoas falavam, quando houve o extermínio de Canudos, que eles eram monarquistas. Desculpa, hoje alguém consegue acreditar numa besteira dessa? Era um extermínio mesmo, era um genocídio mesmo. Então, hoje, os palestinos estão sendo criminalizados. A mídia fala, é a guerra de Israel contra o Hamas. Não, não é a guerra de Israel contra o Hamas, não é nem guerra. O Hamas é a resistência como eram os Vietcongs, como eram os índios americanos. Eram os índios os selvagens, os que escalpelavam, ou eram os brancos, os racistas que estavam exterminando essa população? Então, nós, enquanto mulheres, nós somos vítimas do genocídio, nós somos vítimas de verem nossos familiares, as mulheres mesmo morrendo. Hoje, em Gaza, tem mais de 1.000 crianças com amputação de braços e pernas. Só ontem, morreram 10 crianças de fome em Gaza. E a morte por fome, para mim, ela deve ser das mais cruéis. Ela é a morte lenta. Então, você vai falar, é guerra contra o movimento terrorista? Primeiro, o que é terrorismo? Israel não foi criado com terrorismo, inclusive contra os ingleses, explodindo hotéis, explodindo locais civis? Sim. Então, o que precisa ser estudado é o seguinte, qual o motivo da violência? Essa violência tem um histórico? Tem. Essa violência, como dizia Dom Paulo Evaristo Arns, amigo dos palestinos, a violência é uma espiral. O que é sempre o grupo hegemônico que vai e toma o que não é dele. A população, enquanto ela acha que ela aguenta, o ser humano tende à inércia. A hora que isso se torna insuportável, essa população reage com violência, uma violência primeira. E aí vem a mídia hegemônica e foca. E Jamile, justamente dentro desse cenário, como que as mulheres palestinas têm resistido, né? Ela comentou sobre muitas crianças, infelizmente, morrendo de fome e, né, com os ataques também, mas como que as mulheres têm atuado dentro disso? Como que elas têm organizado movimentos? Porque tem algumas matérias, né, que saem na mídia que tratam justamente sobre essa questão delas organizarem movimentos. Existem mulheres soldados, né? Existem mulheres que estão, por exemplo, hoje nós não temos, em Gaza hoje, você tem uma refeição a cada 2 dias. Uma refeição a cada 2 dias. Então, a miséria, porque aí são pessoas que foram reduzidas à miséria, né? Elas se organizam, inclusive, para conseguir fazer a distribuição mais equitativa da comida. Como os hospitais foram arrasados, elas também estão tratando os feridos. Hoje não existe mais trabalho em Gaza. Israel acabou com qualquer infraestrutura de Gaza. Então, desde outubro, a sociedade civil ela não está rompida, ela está completamente destruída, né? Exterminada, né? Exterminada, né? Exato. Nós vamos precisar, quando haja o cessar-fogo, um grande esforço para reconstrução. E o que é o pior,
existe a reconstrução física, mas existe algo mais complicado, que é como lidar com os traumas. De fato, esse é o estresse que vem, o estresse pós-guerra. Como você vai lidar com as pessoas amputadas? Como você vai lidar com as crianças que nasceram e ninguém sabe de quem são filhas? Tem crianças, tem bebês que encontraram nos escombros, então não sabem de quem, se a família está viva, está morta, o que aconteceu. Como você vai lidar com as crianças que viram seus pais serem assassinados, que viram seus irmãos serem assassinados? Tem um estudo feito, eu acho que é um estudo até de uma organização de direitos humanos, já antes disso, tá? Que mostrou que todas as pessoas que acabam, assim, é um número, 70% das pessoas que vão para a resistência armada, né? Seja Hamas, Jihad, todos eles, 70%, passaram por casas demolidas. Então, você quer o quê de um ser humano, dos palestinos, que eles estão há mais de 75 anos, vê o seu território de 100% hoje está reduzido a 8%. 8%. E o que é o pior, você ainda é criminalizado porque você tem uma religião, a maior parte dos palestinos são muçulmanos. A religião é vista com preconceito. Por exemplo, as pessoas elas têm preconceito, eu não uso, não é de fato obrigatório. Isso é mais uma questão de opção. A gente precisa cobrir a cabeça para rezar. Mas em outras situações, de fato, o Alcorão não manda. E existem mulheres que cobrem, mulheres que não cobrem. As pessoas se incomodam com uma mulher que cobre o seu rosto. Elas não se incomodam com uma freira. Então, o problema não é cobrir o cabelo. O problema é o seu preconceito contra uma religião que é diferente da sua. E pasmem, não é tão diferente. Não é tão diferente. Se você pensar num paralelo de religiões, eu posso até dizer que nós somos, enquanto muçulmanos, nós temos costumes do que as pessoas tinham, por exemplo, na década de 50, em que as mulheres colocavam mantilhas para entrar na igreja. É mais ou menos algo semelhante. Mas, por exemplo, as pessoas não sabem, né? Eu já vi gente falar assim para mim, o problema de vocês palestinos é que vocês não aceitaram Jesus. Eu falei, peraí, se a maior parte dos palestinos são muçulmanos e nós somos cristãos, todos aceitamos Jesus. Jesus para os muçulmanos é o Messias, que veio, filho da Virgem Maria, e volta. Ele volta. Inclusive aqui, né, desculpa te cortar, Jamile, mas inclusive aqui na cidade nós encontramos, né, diversas mulheres que, enfim, nem todos conhecem as etnias, né, mas que podem ser da Palestina, que podem ser mulheres muçulmanas, justamente por esse cenário de conflito, elas acabam se tornando refugiadas, né, vereadora? E justamente agora tratando sobre a questão de políticas públicas, o que deveria ser feito, né? O Brasil recebe muitos refugiados, Mogi das Cruzes, inclusive, aqui também recebe vários refugiados de lá também. Então, quais são as políticas públicas que poderiam ser aplicadas neste cenário? Então, nós temos debatido, não só agora nesse mandato, mas também anteriormente, que primeiro é preciso você ter um investimento na questão educacional, como a própria Jamile colocou, né, deu aí uma aula riquíssima que a gente não aprende no banco da escola, não aprende nos lugares que deveríamos aprender, porque para as crianças se formarem, já começar a ser construída com uma outra visão, né, de você ver, né, que há dentro do Brasil, que há dentro do mundo, o lado, que lado da história, como é que, para você saber discernir, saber dizer se está correto ou não, procurar. Então, a questão da educação é fundamental. E até hoje a gente tem colocado isso e a gente vê que não tem evoluído, em pleno século XXI tem evoluído. O Plano Municipal de Educação
temos que repetir aqui, ele barrou, né? Aqui agora, nessa gestão, foi barrado de você colocar, né, o recorte, né, racista, o recorte machista, foi barrado. Então, quando você tem esses pensamentos, qual é o desdobramento de políticas públicas? Nenhuma. Tá? Então, eu sei que a gente tem ONGs, algumas, a própria, né, às vezes, ONGs e a própria algum movimento que tem esse olhar, mas é muito pouco, é muito pouco. Então, é preciso, a primeira coisa fundamental é na educação. E também, acho que esse trabalho, acho que a gente, cada um, falar de fato o que está acontecendo, porque não acreditar, né, na imprensa oficial, na imprensa local. Então, isso é fundamental. O que a gente tem visto, né, que aí é dito enquanto poder público, que tem feito encaminhamento para empregos, que tem feito a questão aí dos refugiados, né? Não importa os refugiados, que tem feito a questão da educação, né, para alguns cursos, mas que são muito poucos, é muito pequeno, e também se contradiz quando você tem todo um debate na questão que nós estamos vivenciando agora. Então, você contradiz também tudo isso, porque você não ter esse olhar, não ter essa preocupação de ir atrás, de conhecer, que a gente vê lá na Câmara, de colocar na tribuna uns questionamentos, mas aceitar como tudo que está sendo dito está correto. Então, acho que a gente precisa caminhar muito, né? Caminhar muito. Então, eu tenho uma preocupação da gente combater isso. Então, nós temos feito alguns projetos de leis, a gente tem levado para a Câmara alguns debates, trazido aqui para as Mulheres em Pauta temas para a gente começar a construir de fato como que tem que ser aí olhado e analisado. Então, a questão da intolerância, né, religiosa, eu acho que nesse sentido ainda temos muito a desejar. A gente fez alguma coisa, mas eu acho que é muito pouco para o conjunto de necessidade. E, além disso, a questão do momento que pega aqui no Brasil, o momento que nós vivenciamos, né, do governo de 4, 5, 6 anos atrás, o desmonte que fez no nosso país, no sentido das conquistas, o pouco de conquistas que nós tínhamos realizado, conquistado. Então, acho que tem muito a fazer. Então, por isso que é importante assistir esse programa, reproduzir para mais pessoas, para que, de fato, as pessoas tenham o real conhecimento do que está. E tudo está... Não acredite o que é dito de primeira vez. Vá atrás, pergunte, né? Vá atrás de quem pode estar trazendo outras informações para você fazer as suas análises. Gente, é muito importante, né, todos estes apontamentos da vereadora, justamente por conta disso. A história ela deve ser pesquisada, né, para a gente conseguir compreender o cenário de um ponto de vista real, né? Então, a gente precisa tratar dessas questões. E, vereadora, você disse, né, sobre alguns projetos que vocês estão trazendo para dentro da Câmara. Estes projetos trazem ações humanitárias para garantir mais segurança, mais qualidade de vida, tanto para mulheres palestinas quanto para refugiados em geral? Então, como diz, o poder legislativo, ele tem limite, né? É muito mais o poder executivo. Nós temos feito, como recurso que a gente tem como poder legislativo, de fazer indicações. Então, indicar para o Poder Executivo que faça um programa social que atenda, que acolha, que abra emprego, que a gente procuramos já associação comercial para que se abrisse assim, empregos para os refugiados, para não ter refugiado, mas também a gente coloca a comunidade LGBTQIA+, a questão de mulheres negras, então a gente tem uma amplitude. Só que o nosso papel é mais limitado. O Poder Executivo ele tem muito mais ações nesse sentido. Ainda está a desejar, mas algumas coisinhas, muito pouco, se tem feito. Né? Muito bom, vereadora. E a gente espera, né, que essas iniciativas
de fato, sejam aplicadas aqui na cidade e no nosso país também, porque, como a gente já disse aqui no programa, o Brasil recebe, né, diversos refugiados, enfim, de vários países, tanto em conflito quanto em um cenário de crise econômica, trabalhista, enfim. E agora, Jamile, tratando de um ponto assim da perspectiva entre paz e justiça, né? Como que nós, mulheres, tanto mogianas quanto brasileiras, podemos contribuir com as mulheres palestinas, podemos ajudar, né, de alguma forma, mesmo que de longe, ou até essas mulheres que estão aqui no nosso país? A primeira coisa que eu acho é o seguinte, isso serve para tudo. Dante Alighieri dizia que o primeiro dos infernos eram para as pessoas que não se posicionam, porque elas revelam que elas são egoístas. Né? É muito fácil falar, não quero nem ver, porque me dá tristeza, mas está acontecendo. Eu não quero ver a imagem de criança decepada, de criança morrendo de fome, mas o seu silêncio é criminoso, o seu silêncio ajuda. Então, primeira coisa, leve a verdade. E isso serve para tudo, porque hoje são os palestinos, amanhã podem ser os brasileiros quando o recurso que tiver em questão seja a água. Vai faltar água no mundo? Se for faltar, o Brasil é candidato a tudo isso. Então, de fato, cada vez mais eu percebo que as religiões têm razão. Quando eu me importo com o outro, de alguma forma, quando eu estudo a história, quando eu quero saber o que acontece, quando eu ouço dois lados, de fato, eu protejo não só a minha alma, mas como o meu próprio futuro mesmo. O que existe hoje na sociedade, nós estamos emburrecendo, nós estamos perdendo o senso crítico. Então, olha, eu vou dar um exemplo, né? Olha, eu não gosto do Lula, então o que o Lula falou está errado. O Lula está errado em fazer a comparação do que o Israel faz com os palestinos com o Holocausto. Peraí, tem rabinos em Israel, vários, falando não, Israel está cometendo o Holocausto contra os palestinos. A coragem, a dignidade de um ser humano que fala não interessa o que o poder econômico está falando. Eu estou vendo matar criança, matar mulher, matar civil de fome, de sede. Tem nome para isso, é genocídio e é holocausto, o sacrifício de uma população. Não interessa se ela é branca ou se ela deixa de ser branca. Então, isso serve para todos. E isso é uma vacina para a gente. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo, é uma outra pauta, mas que tudo tá ligado. As pessoas, elas comem transgênico tranquilamente, porque, afinal de contas, está tudo em silêncio. Tem um questionamento, eu não estou fazendo campanha a favor e contra, mas tudo. Não aceita o que a mídia fala, não aceita os adjetivos. O adjetivo era assim, o grupo insurgente, não. Por que está insurgindo? O grupo terrorista, não. Transgênico é bom, é modernidade. Eu odeio essa palavra, o que significa modernidade. Então, ouça os dois lados. Tem gente defendendo. Por que está defendendo? E tem gente atacando. Por que está atacando? E tome a sua decisão. Lembre que Deus te deu razão para você razoar, para você pensar. Então, por que nós não estudamos mais história? Porque não é para pensar, porque não é para olhar o que aconteceu. Nós somos feitos cada vez mais para a gente ser mão de obra técnica, ou seja, galinha de granja, né? Você produz, nasce, se alimenta, produz, reproduz. Nasce, se alimenta, produz, reproduz. É isso que é ser humano? Ser humano não é pensar, ser humano não é solidário, ser humano não é se desenvolver como ser humano. Nós temos uma geração de corpos saudáveis e mentes raquíticas, mentes subnutridas, mentes desnutridas. Então, quando você pensa no problema palestino, você tem que pensar que isso te ajuda a entender todos. Houve um extermínio de índios, ainda há, e no Brasil inclusive, né? Tá havendo extermínios, as pessoas, eu acho engraçado, as pessoas têm o dia de memória do Holocausto, aí eu vejo as pessoas chorando, tem que chorar mesmo, mas peraí, por que vocês estão lembrando do que aconteceu só em relação à população branca judaica da Europa?
Por que não aos outros? Por que não aos japoneses de Hiroshima e Nagasaki, que, aliás, os Estados Unidos não foi punido por isso? Por que não as vítimas chinesas dos japoneses? Por que não o que está acontecendo agora no Congo? Tem milhões de pessoas ainda sendo exterminadas com as armas de Israel, diga-se de passagem. Por que as pessoas não lamentam as mortes de Ruanda em 1994? Então, tem um poema, Mayakovsky, né, que diz que primeiro levaram os comunistas, eu não me importei porque eu não era comunista, depois levaram os operários, eu não me importei porque eu não era operária, depois levaram os sindicalistas, eu não me importei porque eu não era sindicalista, levaram os religiosos, eu também não era religioso, agora estão me levando, mas é tarde demais. Então, não é só para você ser alguém decente, mas porque isso é uma vacina para o que pode acontecer. Nós somos, em média, nós somos o 99%. Exato, Jamile. Tudo isso que a Jamile traz para a gente, né, vereadora, é um relato e explicações muito fortes e que a gente espera debater ainda mais, né, tanto no Mulheres em Pauta, quanto na internet, fora daqui, igual o nosso programa. Ele pretende incentivar essa pesquisa, pretende incentivar que vocês conheçam os dois lados da história. Então, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas para encerrar agora, eu gostaria que a vereadora desse um fechamento, né? Falando para a gente, dentro de tudo isso que nós discutimos, a vereadora como representante da voz, né, feminina dentro da Câmara, uma das 3 vereadoras da Câmara aqui de Mogi das Cruzes, qual que é o papel da mulher dentro da política? Vereadora, como que a mulher pode trazer esta relevância para o cenário político? Como que ela pode atuar de uma forma mais impactante para a sociedade? Eu quero agradecer, né, para a gente estar retomando aí os Mulheres em Pauta, a contribuição, né, da Jamile assim, é muito impactante, muito forte, que traz para nós essa responsabilidade. E eu digo o seguinte, nós mulheres, nós precisamos ocupar nossos espaços, porque nós somos a maioria da população, mas também somos responsáveis por gerar outra maioria da população. Agora, eu sempre defendo a questão da mulher, do papel da mulher, num corte social, num corte econômico, num corte político, porque também não basta você ser só mulher, você precisa incorporar, defender essa luta, mas numa perspectiva de mudança social desse país. Porque enquanto a gente continuar nas regras que vem sendo colocado, né, dessa minoria, como a Jamile bem colocou, que detém, que tem o poder, a gente não vai romper os laços que nos amarram. Então, esse é o convite. Venha participar, venha lutar, venha defender, porque você tem muito a contribuir. Muito obrigada, vereadora, pela presença, pelas palavras. O nosso papel como mulher vai ser sempre de muita luta e resistência em todos os cenários, ainda mais dessa questão, né, das mulheres palestinas que, infelizmente, sofrem com um cenário de conflito muito forte, né? Então, hoje nós tratamos sobre esse tema, entendemos um pouquinho mais também sobre o assunto. Então, Jamile, gostaria de agradecer a sua presença e tudo que você nos passou. Eu que agradeço a oportunidade de dar voz a um povo sem voz. É isso, gente. Então, infelizmente, o Mulheres em Pauta está ficando por aqui, mas você pode acompanhar este episódio tanto aqui na TV Câmara, quanto nas nossas redes sociais da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, ou lá no nosso canal oficial do YouTube. Novamente, obrigada, vereadora, obrigada, Jamile, obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Até o próximo episódio.